A construção de 3 empresas, o que a criatividade, a reinvenção e a paixão nos ensina sobre morar fora. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast O que tem na sua bagagem. Eu sou a Cíntia Almeida, sou mãe do Marina e do Rafael, sou consultora global de marketing pessoal, sou também co-host desse podcast junto com meu amigo Rodrigo Souto Souza e sou a autora do livro Expatriada. Sejam muito bem-vindos. É com você, Rodrigo. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao podcast O que tem na sua bagagem, esse programa cheio de histórias e adoramos contar histórias, né, Cíntia? Junto com a minha co-host aqui, Cíntia Almeida. Eu sou Rodrigo Souto Souza, psicólogo profissional de comunicação, mestre e doutor em liderança organizacional e sócio produtor do portal de notícias Business Brasil USA. E hoje bem-vindos a mais um episódio com uma convidada muito especial, com muita história para contar. Muito bem, eu vou apresentar, fazer essa super bio da nossa querida Júlia Calvi. Júlia Calvi é hoje a nossa entrevistada especial do podcast. Ela é empreendedora no setor de rochas ornamentais e atua nos Estados Unidos com a seleção, comercialização, curadoria e criação de materiais naturais. Capixaba construiu sua trajetória unindo comércio exterior, vendas e criatividade. Hoje ela está à frente de 3 negócios aqui na região metropolitana de Atlanta. É a Infinity Stone, a Casa Chic Design e a Decor by Nature. E compartilha aqui a jornada marcada por muita coragem, adaptação e crescimento constante. Seja muito bem-vinda, Júlia, ao nosso podcast. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história e poder inspirar quem assistir esse podcast, inspirar vocês também. Eu acho que a vida é feita de trocas, né? Então, muito especial estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha jornada até aqui. Muito bom, e eu já quero começar fazendo o seu check-in. Conta pra gente aonde você está hoje e de onde você vem. Bom, hoje eu moro em Atlanta, nos Estados Unidos. Eu sou capixaba. O Espírito Santo é um estado que as pessoas não conhecem muito, então, quando eu falo, eu sou capixaba, eu sou do Espírito Santo, eu tento entender da onde, se a pessoa conhece meu estado. Se ela conhece, aí eu vou um pouquinho mais a fundo, porque eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou do interior do Espírito Santo. O nome da minha cidade é Jaciguá. Ela é muito pequenininha, quase ninguém conhece, mas é próximo de Cachoeiro de Itapemirim, que é uma cidade muito conhecida, além de ser a cidade do Roberto Carlos, um grande ídolo brasileiro. É também a cidade das rochas ornamentais, né? O meu estado ele é muito falado nesse setor, muitas pessoas trabalham com isso. Apesar do tamanho, ele é o maior exportador de rochas ornamentais do mundo, não dá nem para acreditar, né? Então, realmente, é um mercado que move o meu estado. Eu falo que cada vez que a gente faz um podcast, a gente aprende um pouco mais, né? Não só sobre questões globais do mundo, mas também questões do Brasil, né? Que incrível, eu não sabia que era o maior do mundo. Que maravilhoso. E Ju, o que que te trouxe até aqui? Porque você tem essa, né, essa produção aí das rochas todas no Espírito Santo, é de família. Conta pra gente o que que te trouxe até aqui. Sim, é de família, mas por incrível que pareça, não foi o que me trouxe até aqui, né? Eu me casei e, por coincidência, o meu esposo também trabalha nesse mercado de rochas ornamentais e por isso eu vim para os Estados Unidos. Mas, na verdade, eu acho que quando a gente nasce no meio, a gente não se interessa tanto. Eu venho analisando isso, assim, né? O porquê que eu nunca me imaginei estar onde eu estou hoje. Para mim era normal, sabe? A minha casa toda pedra para tudo que é lado. O Espírito Santo é assim, as calçadas são de granito, sabe? É pedra para tudo que é lado. Então eu queria fazer alguma coisa diferente. E eu nunca tive uma pressão da minha família também. Eu acho isso muito legal de pontuar, porque apesar de não só o meu pai, o meu irmão, meus tios, meus primos, meus amigos, né? Muitas pessoas que eu convivia trabalhavam nesse setor, mas eu queria fazer algo diferente.
E por muito tempo eu não conseguia decidir qual vai ser o meu caminho profissional. Assim, eu acho engraçado olhar para trás e analisar isso. Eu tinha ideia de como seria o meu casamento, que eu casaria, que eu teria filhos, como seria a minha família. Eu conseguia visualizar isso, né? Mas o meu lado profissional eu não conseguia desenhar, eu não conseguia assim, enxergar um caminho de maneira alguma. E aí eu tive muita vontade de ser veterinária, falava isso quando criança, e minha família super me apoiava. Depois eu mudei de ideia, falei, não, eu acho que eu vou ser arquiteta, e eu acho que é um pouco do que eu faço hoje, assim, tem uma certa relação, assim, né? E assim eu fui vivendo, quando eu cheguei no meu terceiro ano, eu ainda não tinha decidido. Eu Terceiro tinha ano umas de ideias, terceiro ano da escola, da escola. Uhum. isso, eu não conseguia me decidir. Eu falei para os meus pais, eu falei, eu não sei, eu não quero entrar numa faculdade, daqui a pouco eu paro, eu não consigo me ver assim, eu ainda não conseguia entender o meu lado profissional. E aí eu fiz o intercâmbio, e foi uma das melhores decisões assim que eu fiz. Sou muito agradecida pelos meus pais terem apoiado também essa minha ideia, porque o intercâmbio me trouxe um entendimento de tudo que estava desencaixado, digamos assim, né? Eu nunca tinha dado de avião na minha vida. Eu peguei um avião em Vitória, no Espírito Santo, e fui para São Paulo. De São Paulo, fui para a Alemanha. E eu morei 11 meses na Alemanha. Parece uma loucura, porque eu venho de um lugar muito pequeno e eu tive essa ideia meio maluca. Meus pais, talvez mais malucos ainda, me apoiaram. Eu E, tenho um irmão mais velho, que ele falava Júlia, assim, só desculpa, você tinha que idade quando você fez esse intercâmbio? 17 anos. Tinha acabado de fazer 17 anos. Nós tinha terminado o ensino médio ali e foi nessa época então. Exatamente. Foi Uhum. ali. Eu era muito nova e eu fui desbravar o mundo, assim. Meus pais confiaram em mim também, na educação que eles tinham me dado até ali. E eu fui para uma família que eu nunca tinha visto na vida, fui por uma agência, né? E essa parte acho que é interessante pontuar, porque não é só a gente se jogar no mundo, a gente tem que entender também quem vai estar ali nos orientando, né? Então, Os eu fui riscos para calculados, né? É. exatamente. E ali eu fui muito bem recebida, graças a Deus, assim, foi uma experiência incrível. Eu conheci pessoas maravilhosas, amigos que eu trago comigo até hoje, né? Tem muitos anos isso. Por E que até hoje Alemanha? É. foi. Por Porque que Alemanha? de novo, eu queria fazer uma coisa diferente. Gente, eu sou assim, a minha cabeça não vai para o óbvio, sabe? Eu falo, não, eu não vou para os Estados Unidos. Todo mundo vai para os Estados Unidos, todo mundo fala inglês, sabe? Não, eu quero uma coisa diferente. E eu fiquei, na verdade, quando você faz você se candidata, né? Não é simplesmente pagar o intercâmbio e ir, não. Você passa por todo um preparo, tem Uhum. equipamentos e tudo. As pessoas que a agência julga não ser apta ainda, em termos de maturidade, tudo, para fazer o intercâmbio, até porque eles são responsáveis por quem, né, eles estão enviando. Então, tem toda uma seleção. E nessa seleção, você precisa listar 3 países com ordem de preferência. A minha preferência número 1 era a Alemanha, depois era a Itália, depois era a Austrália. A Austrália, mais pela cultura diferente, assim, né, ser muito distante e tudo, era o inglês, né? Então era a minha Uhum. terceira opção, assim. E aí eu fui aceita para a Alemanha e foi um grande desafio, assim, foi muito interessante. Eu lembro que a minha viagem toda, quando eu cheguei lá, falei, meu Deus, eu estou em outro país, e era março, tinha muita neve, eu nunca tinha visto neve, eu nunca tinha andado de avião, assim, meu Deus, foi... Nossa, quantas primeiras vezes, né? Em um único lugar, né? E sair dessa obviedade. E você já falava alemão? Não, não. Durante esse processo de seleção, a gente conhece pessoas, né, que também estão indo para os mesmos países, então ali já começa uma amizade. E eu vi as pessoas falando, não, a gente já está estudando e tal, e eu assim, não vou estudar não, vou esperar chegar lá. E eu não sou esse tipo de pessoa, geralmente eu me preparo, sabe? Mas falei, não, vou chegar com a cara e com a coragem, vai dar tudo certo. E essa parte eu me arrependo um pouco, porque existe uma escala de aprendizado, né?
Então, eu poderia ter aprendido muito mais o idioma. Quando eu voltei para o Brasil, eu continuei estudando. Eu conseguia me comunicar e tudo, mas eu ia para a escola lá, né? Porque, como eu fui com 17 anos, eu ainda tinha, pela minha idade, eu ainda tinha mais um ano de ensino médio para estudar. Então, ali na escola eu pude aprender, fiz amizades, etc. e tal. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu continuei, estudando alemão. Uhum. E, Júlia, esse intercâmbio ele durou quanto tempo na Alemanha? 11 meses. 11 meses. Olha que Uhum. interessante. Eu também, Cíntia, acho que eu nunca comentei isso. Também fiz um intercâmbio, mais ou menos nessa época. Aliás, eu já estava um pouco mais velho, acho que eu já tinha em torno de 19 anos, que foi, eu já tinha iniciado a faculdade, daí tinha feito o primeiro ano, tranquei a faculdade para poder vir, mas no meu caso foi a escolha óbvia, vim para os Estados Unidos, Júlia, sabe? Mas olha, tem um propósito muito específico quando eu vim para os Estados Unidos, porque o meu sonho era estudar cinema e ser diretor de cinema, daí, obviamente, o destino mais interessante nessa área era os Estados Unidos, mas eu também, assim, compartilho de todas, de toda as inseguranças enfim, os desejos, né? Toda aquela emoção de fazer um intercâmbio, de sair do país pela primeira vez, que também foi meu caso, foi a primeira vez que eu pude sair do Brasil, mas enfim, eu acho que isso agrega muito para a história da gente, e eu tenho certeza que isso agregou muito na tua história, né? Com Eu preciso certeza. confessar que eu também vim, eu também vim para os Mesmo, Estados Cíntia? Vim para É? Califórnia fazer um intercâmbio quando eu terminei a faculdade. Olha que interessante ver os processos Olha. né, das clarezas que a gente tinha sobre aquele momento. Eu saí da faculdade, eu queria fazer alguma coisa fora, e eu queria ir para a Inglaterra. E aí, na época, não tinha nenhum programa que me interessasse de business para essa área. E aí eu falei, então tá, então eu vou para onde eu estiver naquele momento. E aí teve a Universidade da Califórnia, que aí eu fiquei 3 meses aqui, porque eu queria muito voltar e fazer os programas de trainee de algumas empresas. Uhum. Então, ter esse conhecimento de intercâmbio era muito bom para avançar nesses programas de trainee. E foi com esse objetivo. Mas que interessante, né, Ju? E aí, quando você voltou, como é que você voltou? Imagino que muita transformação aconteceu, porque tantas primeiras vezes, né, a cabeça abre que não volta mais a Ju da mesma Sim, que foi. sim, com certeza. A gente volta de uma experiência dessa, assim, novo. É um novo eu, assim. Eu fui, na época, com um amigo que era da mesma escola, nós na mesma escola no Brasil. Então, a gente tinha o mesmo ciclo de amizade, mas nós morávamos em cidades muito distantes. E aí eu tive a oportunidade de me encontrar com ele no final do intercâmbio, assim, faltando um mês para voltar. E ele me fez uma pergunta que eu carrego assim para mim até hoje. Foi, acho que quando clicou, sabe? Ele falou assim, Júlia, quando a gente voltar, será nós não somos mais as mesmas pessoas, mas os nossos amigos que ficaram, eles não viveram aquilo que a gente viveu. Qual será o nosso ciclo de amizade agora? E aquilo me fez refletir, assim. Realmente, quando eu voltei, eu já não me encaixava mais, assim. Eu não sei. Eu eu não voltei para a cidade para Jaciguá, né? Eu morei ali 6 meses. Depois me mudei para o Rio de Janeiro. Depois me mudei para Vitória, porque realmente eu queria entender qual caminho eu ia seguir a partir daquilo dali, né? Apesar de eu era muito nova, eu voltei com 18 anos, isso era em 2010, e foi bem transformador, assim. E ali eu falei, não, eu vou continuar vivendo, vou fazer a faculdade, né, seguir o caminho comum da vida e vamos ver até onde que isso vai me levar. Mas aquela sementinha, assim, no meu coração, sabe? Eu sei que em algum momento eu vou para o exterior de novo. Não sei aonde, quando, vou fazer a minha parte. Então, fui para a faculdade, fiz comércio exterior, comecei a trabalhar na área. Eu trabalhei em 2 empresas em Vitória. Foi tudo muito rápido, assim, depois que eu fui para Vitória, né? Porque quando eu cheguei na faculdade, eu conheci o meu esposo no último período. E
Ele tinha trancado a faculdade há uns 6 anos atrás para fazer o intercâmbio e ele voltou para concluir aquela matéria específica que ele não tinha concluído. Foi Nossa. quando a gente se conheceu. E, por incrível que pareça, ele trabalhava com granito já. E aí, beleza, até então eu não tinha ainda despertado nenhuma vontade, né, do mercado. Nos casamos e recém-casados. E aí eu sempre falava assim para ele, né? Ele viajava muito para os Estados Unidos e para o Canadá, né? Visitando clientes e tudo. Ele vendia containers na época, então ele fazia muito essas viagens. E eu falava com ele, mas sem pressão, sabe? Eu não tinha aquela ideia na minha cabeça, eu preciso resolver a minha vida. Não tinha. Eu tinha uma sementinha assim guardadinha no meu coração, mas nada que me fizesse atravessar e pular etapas, não. Mas eu dizia para ele, olha, se um dia você quiser, né, eu acho que eu topo, né? Estou pronta. Já Só tinha feito uma vez, né? E na verdade, como eu venho do interior, eu estudei em Cachoeiro, que é uma cidade um pouco maior. Depois eu fiz intercâmbio, depois eu morei no Rio de Janeiro, depois eu fui para Vitória. Então, assim, eu fui me adaptando a mudanças, né? Isso não é uma coisa que me doía, sabe? Então, eu conversei com ele mas eu não achava que isso ia acontecer, gente, porque o meu marido, ele é uma pessoa, assim, extremamente família, amigo. A vida que ele vivia, assim, em Vitória era, nossa, o máximo para ele. Eu não imaginava, assim, que um dia ele fosse chegar para mim de verdade e falar, bora. E eu falei, bora. Que legal. Já tô curiosa para entrevistar o Bruno aqui, porque eu acho que deve ser muito legal trazer a versão dele também sobre essa perspectiva. E é completamente diferente da minha. Eu acho que vale a Que pena. legal, que bacana. Ô, Ju, e aí você foi se descobrindo, olha que interessante isso, porque não teve essa pressão dos pais, né, para você trabalhar com o negócio deles, mas foi algo que naturalmente foi aparecendo, né, e a pecinha também do Bruno ter caído na, na sua vida, né, trabalhando com isso, naturalmente você foi ganhando força e vontade de trabalhar com as pedras ornamentais, né, com todo esse processo. Que interessante que foi essa descoberta. E aí vocês se mudaram para cá, fizeram as bagagens, né? Pegaram o voo, já Pegamos o casados, voo. vieram para cá. E aí, como é que foi chegar aqui em Atlanta? Conta pra gente dessas experiências. Olha, foi muito interessante, assim, porque parecia que eu estava vivendo tudo aquilo de novo quando eu me mudei para um lugar diferente. Porque apesar de que agora eu tinha o meu super companheiro da vida, mas era tudo novo de novo, né? Era um recomeço. E eu tinha isso na minha mente, assim, sabe? Que eu estaria mudando, que eu provavelmente não ia dar continuidade no meu trabalho do que eu fazia em Vitória, no Brasil. Eu ia ter que começar do zero em vários sentidos, assim, em termos de amizade, de cultura, de trabalho, de tudo, né? Isso foi algo que eu já vim trabalhando na minha cabeça, eu acho que desde que eu voltei da Alemanha. Eu sabia que eu ia dar esse passo de novo, então eu não tive uma dificuldade, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de adaptar, que ficam batendo cabeça por anos. Eu não tive isso. Foi, foi muito bom, assim, e eu fiz questão também de entender a cultura americana. Não foi planejado, mas hoje olhando para trás, né, eu acho que muitas coisas vão se explicando. A gente não morou próximo da comunidade brasileira. O meu inglês ele ainda é meio básico, né? Então foi uma coisa que eu quis muito melhorar, avançar. Então a gente realmente fez uma imersão assim na cultura americana. Nós fizemos amigos americanos e aí eu fui desenvolvendo o meu inglês ao longo desse tempo. E só agora, depois de 9 anos, é que eu estou assim muito na comunidade brasileira. Estou descobrindo o que é ser brasileiro, assim, em conjunto, né, em comunidade, né, como que a nossa comunidade é forte e quantas pessoas que tem aqui, né, é impressionante isso, é impressionante. né? E, Júlia, para a gente aprender esse aprendizado que a gente passa de viver num outro país, às vezes ele exige a gente deixar para trás algumas versões de nós mesmos, porque esse processo de adaptação exige isso. E o que que você precisou despachar, o que que você precisou deixar para trás
e que te ajudou a se tornar essa mulher empreendedora que você é hoje? Olha, certamente o medo. A gente não pode ter medo, né, para empreender e para viver algo novo. A gente tem que confiar. É, eu sou eu sou muito religiosa, digamos assim, né? Eu tento em tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou vivendo, eu quero não me desprender de Deus. Então, isso é uma coisa que eu jamais vou deixar para trás. E eu acho que quando a gente traz Deus, o resto vai vindo, assim, aí o medo vai embora, a vergonha vai embora. Por exemplo, estar aqui no podcast, meu Deus do céu! A minha mãe às vezes fala assim, minha filha, eu não consigo acreditar que você consegue fazer essas coisas. Eu falo, mãe, nem eu. Eu vou, sabe, fazer o que tem que ser feito. E isso foi algo que eu aprendi, assim, ao longo desses anos. Inclusive, Rodrigo, eu tenho uma história interessante para compartilhar com você. Acho que a primeira vez que eu dei uma entrevista foi com você, no Woman Talk. Eu Mesmo? não sei se Que você lembra. massa! Lembro sim, lembro dessa Olha, entrevista. eu fui sponsor do evento, e aí eu fui no Aham, evento, tudo, mas ninguém tinha me falado que eu tinha que dar uma entrevista, né? Aí lembro. chega o Rodrigo, Júlia, não, peraí, meu Deus, não. Ó, vou até colocar imagens da entrevista aqui Ah, que depois. legal! Que máximo! Gente, foi assim, foi um marco. Aí, e o Rodrigo, nossa, uma pessoa muito bacana, né? Ele falou, Júlia, a gente pode gravar quantas vezes você precisar. Olha, fica à vontade e tudo. Ele me deixou tranquila, sabe, para Ah, dar esse passo. E aí, depois disso, já foi, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. E eu que acho que é isso. Eu acho legal! que eu deixei o medo para trás. Que legal. Não, muito bom escutar essas histórias, né? Eu estava aqui pensando, eu ainda fiquei parada um pouco também na frase da sua mãe, né? Não sei como você tem coragem, mas é uma responsabilidade muito dela também, do pai, do seu pai, de terem te dado asas, né? Para naquele momento poder fazer suas escolhas e você poder decidir onde você quer estar, como é que você quer estar. Isso é muito maravilhoso, né? E ver a filha crescer, né? Você era uma pessoa tímida quando você era mais nova ou não? Muito tímida, muito, muito. Eu não consegui falar assim com as pessoas, assim, sabe? De muito. Minha mãe fica impressionada como que eu fui me desenvolvendo, assim. Trabalhos de escola, inclusive, o trabalho que eu fiz no último período da faculdade com o Bruno o tema era rochas ornamentais, porque ele era o único ali que tinha uma experiência, né, no mercado, e a gente teve que fazer uma apresentação. Meu Deus do céu, como eu fiquei nervosa, assim, né, já ali nos meus 19, 20 anos, com muita vergonha de falar em público, de expor as minhas ideias e tudo, assim, isso sempre foi uma questão para mim. Mas eu tive que desenvolver, porque eu acho que quando você empreende, você precisa mostrar quem você é, né? Senão as pessoas não vão entender. É só mais uma empresa. E eu acho que uma empresa, ela não anda sozinha, ela tem as ideias de quem está desenvolvendo aquilo ali também, né? Então foi uma coisa meio forçada, tipo, vai. E eu sou muito executora, sabe? Fazer o que tem que ser feito. E é isso, eu não fico pensando, ai, que vergonha. Não, fazer o que tem que ser feito. É isso, eu sou bem prática, assim, nesse ponto. Excelente, desenvolvendo novas habilidades, né, Ju, e se propondo a se jogar nessas novas habilidades, mesmo sabendo que às vezes são difíceis para você, mas é muito interessante. E o que você trouxe desse gancho de falar do empreendedorismo, eu acho que faz todo sentido, porque quando a gente é empreendedor, nós somos, né, à frente do nosso negócio, independente do cargo que a gente atua ou não dentro da própria empresa, mas ainda assim isso faz muito sentido. Quando a gente pensa na sua bagagem de mão, eu vi que você falou muito dessa questão da religião e tudo mais. Conta pra gente o que que você traria, né, nessas todas as viagens que você fez, que você levou até a Alemanha, que você trouxe até aqui a Atlanta e que você não abriu mão dessa bagagem de mão que para você tinha que vir com muito cuidado, porque é muito importante para você. Eu acho que a minha essência e a minha espiritualidade são duas coisas que eu não abro mão, que eu vou trazer sempre comigo. Vai estar sempre comigo, porque eu acho que não importa as experiências que a gente tem ao longo da vida, porque a vida ela é feita de transformação, né, interna, externa, mas existem coisas que são inegociáveis e que tem que estar com você o tempo todo. Então, a minha essência, quem eu sou,
eu faço questão de falar que eu sou do interior do Espírito Santo, eu sou lá de Jaciguá, sabe? Isso eu vou trazer comigo sempre, porque isso faz parte de quem eu sou hoje, né? E a minha espiritualidade, com certeza, porque sem Deus, nossa, eu não estaria aqui. Talvez eu já teria desistido, porque o caminho, ele é turbulento, né, gente? Assim, não é fácil. Não é fácil, estando aqui, estando no Brasil, empreendendo ou não, né? A vida, ela traz desafios para que a gente se desenvolva. E eu acho que quando a gente tem Deus no nosso caminho, assim, com a gente tem essa certeza e essa fé de que Ele está com a gente, as coisas vão fluindo. Às vezes não da maneira como a gente planejou, mas da maneira como tem que ser. E aí, quando a gente olha para trás, a gente entende que, ok, eu passei por aquilo ali porque eu deveria estar, eu precisava estar mais forte para o que eu estou vivendo hoje, ou eu precisava tomar essa decisão para esse lado e não para o outro lado. Sabe, essa parte de desenvolver, de se transformar. Eu acho que isso tudo vem também com a espiritualidade e o amadurecimento, assim, que só Deus traz para gente. É verdade. E Júlia, você construiu um negócio num setor muito específico e muito competitivo aqui nos Estados Unidos. Eu mesmo não sabia que você já tinha esse contato desde lá do Brasil e você trabalhar com pedras ornamentais e trazer isso para cá. Que tipo de conexões e relacionamentos você construiu para te ajudar nessa trajetória e continuar trabalhando com isso aqui nos Estados Unidos? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu não imaginava, assim, que eu viveria isso. Eu Uhum. acho que o apoio do meu esposo foi primordial, porque eu não imaginava o meu profissional, né? Só o meu pessoal, eu só conseguia construir o meu pessoal. E o meu esposo falou, não, vai que vai dar certo. Eu tive muito medo de empreender com o marido, assim, de misturar, sabe, o casamento com o negócio, e eu só consigo imaginar ele me empurrando, sabe? E as coisas foram acontecendo. E eu vejo que quando eu comecei a empreender, que foi quando eu também conheci a comunidade brasileira e quantas pessoas maravilhosas nesse meio também, sabe? Com cada um com a sua bagagem, com a sua expertise. E eu acho que a gente também não faz nada sozinho, sabe? Ao longo desse tempo, eu tive funcionários excelentes também que me ajudaram a construir aquilo que a gente foi construindo. De novo, meu esposo me apoiando, a minha família no Brasil me apoiando, sabe? Eu acho que é isso, é um conjunto. Eu não consigo ser específica nisso, porque eu cheguei até aqui porque eu tive apoio de todos os lados, assim. Ô Ju, conta pra gente agora, porque assim, eu conheço, né, o seu trabalho, eu sei as 3 empresas que você tem, como é que elas se conversam, o que que elas fazem, mas quem está assistindo a gente não conhece tanto. Então conta pra gente um pouco do seu trabalho da Infinite Stone, da Casa Chique, da Decor by Nature e, né, qual é o seu papel dentro de cada uma delas. Sim, sim. É a primeira de todas, a mãezona de todas é a Infinity Stone. Foi ali que eu me descobri e que tudo começou, assim, né? A Infinity, ela é uma distribuidora de chapas. Então, a gente traz os containers do Brasil, a gente faz a parte de distribuição de material dentro dos Estados Unidos, digamos assim. Depois de 2, 3 anos de Infinity Stone, vai dando aquela inquietação de pessoa criativa, né? Fala, nossa, isso aqui é muito do mesmo, né? Por mais que você coloca o seu temperinho ali, mas eu queria trazer alguma coisa nova, uma inovação, assim, ou algo que o mercado ainda não tinha visto. E eu sempre tive vontade de ter uma loja, sabe aquelas lojas de downtown, assim, com a fachada bonitinha, decoração, essas coisas. Eu falei, poxa, tem tanta coisa linda que a pedra, ela te dá muitas possibilidades, né? E aí eu falei, tá, é isso daí. Eu vou montar alguma coisa que é completamente diferente do mercado. Quando você vai num distribuidor, você só vê a pedra, é isso. Você não tem algo a mais, assim. Eu queria trazer esse algo a mais. E aí nasceu a Decor by Nature, que é uma loja que ela vende decorações, mesa posta e também agora a parte de joalheria, que tem ouro 18 e a prata 925, tudo focado com pedra natural.
o foco do nosso trabalho na Decor é pedra natural e tudo manual. Então, a Decor, ela é isso, assim, e é engraçado que ali eu sinto que eu nunca vou parar de criar, de transformar, porque a pedra, ela te traz muitas possibilidades. E é tão legal conversar com clientes e ouvir, talvez, umas ideias que eles têm para a gente. Às vezes, eles vêm, assim, especificamente, eu queria uma pregadeira de mármore. Aí eu penso, poxa, mas o mármore, ele é muito mole, digamos assim, né? Ele quebra, acho que teria que ser uma pedra mais dura. E aí, quando você entra também nesse mercado de pedra, é muito importante que você entenda que cada pedra tem o seu destino, tem a sua função. Aquilo, uma pedra X, ela não vai funcionar sendo Y, não dá, ela foi feita para aquilo dali. E eu acredito muito também no caminho das pedras, a conexão, gente, é muito lindo ver isso, sabe? A gente tem um foco nas pedras naturais, mas o nosso mercado também tem a pedra sintética, mas a minha paixão vai ser sempre pelo natural, porque ele é único e criado pelas mãos de Deus, assim, né? Imaginar que uma montanha, ela foi trabalhada e, de repente, virou uma escultura, sabe? Uma junção de várias pedras que vira uma arte maravilhosa, sabe? Eu vejo a conexão dos clientes quando eles vão fazer a seleção das chapas para a bancada, quando eles entram na loja e eles escolhem, assim, aquela pedra específica, parece que aquela pedra está falando com eles, sabe? E às vezes até traz uma história. Eu vou contar uma história de uma cliente que eu acho muito interessante, e essa história me marcou. Nos nossos envios online da Decor by Nature, eu geralmente envio uma lembrancinha, alguma coisinha assim, né? Porque eu acho que quem visita a loja, ela já tem uma experiência de quem nós somos, né? Quem conhece a gente assim pessoalmente. Mas quando a pessoa compra online, ela não tem muito essa experiência. Então, entregar um pouquinho a mais, sabe? É algo que eu prezo. Então, eu tenho um coração, são pedras diversificadas. Eu tenho uma caixinha, eles estão embalados. Eu não sei que cor que é aquela pedra. E cada pedra tem o seu significado, né? As pedras semi-preciosas. Então, quando eu embalo um pedido online, eu simplesmente pego uma sacolinha, coloco ali dentro, não sei que pedra está indo para a cliente. Aí, a cliente recebeu o pedido dela e ela me mandou uma mensagem falando assim, Júlia, a minha pedra é a olho de tigre. Eu preciso te contar uma história, porque eu tenho uma história com olho de tigre. Eu não fazia a menor ideia. A mãe dela faleceu e ela tinha uma única lembrança da mãe dela, que é um conjunto de um colar, um conjunto de joias, assim, né, feito com a pedra olho de tigre que o pai deu para a mãe quando ela nasceu. Essa era a única lembrança que Nossa. ela tinha da mãe dela. E a casa dela foi assaltada e as pessoas levaram essa peça que tinha tanto significado para ela. E aí ela recebe o coração da Decor by Nature com a pedra olho de tigre. E aí eu fico me perguntando, né, Deus, você realmente está me abençoando e me guiando para fazer esse trabalho? Porque ela me mandou essa mensagem super emocionada, que essa história linkou assim, ela sentiu a presença da mãe dela, enfim. Como eu explicar isso, né? A pessoa lá do outro lado não fazia ideia e eu pegar justamente aquela sacolinha da olho de tigre e colocar dentro da caixa dela. Assim, não dá para Nossa, explicar. é muito mais do que produto, né? Maravilha. É muito, você está entregando memórias, né, que coisa rica isso, que lindo. E esse capricho, né, eu sou muito fã da Decor by Nature, eu tenho algumas coisinhas aqui em casa, eu gosto demais, eu tenho a minha fivela do cabelo, tenho uma vela ornamental com as pedrinhas que eu adoro também colocar para quando eu faço sessões de consultoria com os meus clientes, é muito gostoso. Não, tem peças lindíssimas e que remetem até o Brasil, né, tem os pássaros, tem todo é muito gostoso. Eu acho que visitar, né? E depois você vai deixar para a gente também o seu canal na internet, que as compras são online. Vale Isso, muito a pena olhar e são peças únicas, né? E a Casa Chique? Já falamos da Stone, falamos da Decor by Nature e agora a Casa Chique. Conta pra gente isso. como é que ela entrou nesse processo e o que que ela faz hoje. A Casa Chique foi uma surpresa para a gente, assim, no nosso mercado, desde 2021, mais ou menos assim, economicamente falando, o mercado deu uma queda absurda. E eu só vou abrir um parênteses, assim, para explicar para quem não é da nossa área, que
o nosso mercado ele é muito ciumento, digamos assim. Se você é distribuidor, você é distribuidor. Se você é fabricante, você é fabricante. Se você é designer, você é designer. Não existe muito essa migração, sabe, de clientes e de prestação de serviço, digamos assim. Então, nesse mercado, nós como distribuidores, e a gente com uma loja aberta ao público, chegavam pessoas até a gente, perguntando se a gente vendia também o serviço. Mas não, a gente só vendia o material. E aí o cliente tinha que trazer o serviço. Só que todo dia chegava a gente perguntando isso pra gente, todos os dias, todos os dias. E aí a gente, meu Deus, mas o que a gente vai fazer? Porque, né? Tem uma demanda, né? Tem uma demanda aí Exatamente, tem uma pedindo. demanda. Não dá para a gente ficar falando não, 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 a economia descendo. Nós fomos corajosos e abrimos a Casa Chique. A Casa Chique é a parte de prestação de serviços. E a Casa Chique, ela foi crescendo, ela foi tomando uma forma inexplicável, assim. Eu acho que, como foi algo que a gente não planejou com muita antecedência, eu não sei explicar, assim, mas ela está tomando uma forma muito legal e hoje em dia a gente oferece serviços além da bancada, porque quando ela começou, por conta da Infinity Stone, a gente só fazia instalação de bancada. Hoje em dia, não. Nós ajudamos a seleção de material dos azulejos, pintura, até staging de ambiente, sabe? Agora a gente está finalizando um Airbnb, então eu estou ajudando a cliente a colocar. É uma tela em branco, né? Então, assim, seleção de tinta, de pintura, chão, qual chão que é específico para aquilo ali, porque também tem esse ponto, né? Assim, não é porque você acha bonito que você vai selecionar aquilo ali para aquele ambiente. Tem todo um estudo por trás, né, de qual material que faz sentido para aquilo dali, um Airbnb, então acho que uma pedra sintética na bancada, em vez de uma natural, apesar de eu amar natural. Então é tudo uma conversa, assim, sabe, esse atendimento bem Uma humanizado. curadoria, né, Ju? É uma curadoria que vocês É. fazem pelo conhecimento com as pedras, com todo esse processo de construção de forma geral. Exatamente, e também execução. Então, assim, a gente de fato pega na mão do cliente e fala, ok, o que você precisa? Vamos destrinchar isso aqui. O que eu posso oferecer? Eu acho que isso daqui faz sentido aqui, eu acho que essa cor combina ali. Enfim, a gente vai montando, vai colocando em vida, né? Assim, aquilo que está dentro da cabeça do cliente. E que maravilha, assim, ver essa convergência, né, das três empresas e fica muito claro, Júlia, fica nítido para a gente a paixão que você tem quando você fala sobre esse trabalho que você desenvolveu. E olha, isso é algo que a gente não vê com muita frequência, sabe? Principalmente no caso de pessoas que estão se reinventando, que muitas vezes elas têm que passar por uma adaptação e essa adaptação exige um novo recomeço, fazendo coisas que são totalmente diferentes daquilo que elas faziam no Brasil. E ver você falar assim com tanto gosto, com tanto conhecimento, com tanto envolvimento e paixão, né, Cíntia? Muito. Isso é muito bom. Muito, e o amor, né, que ela leva para os clientes, o entregar a mais, né, eu falo que Uhum, eu conheço a Júlia dos bastidores, né, que então, realmente, eu já falei isso algumas vezes para ela, fala uma marca pessoal admirável, porque ela conseguiu construir, né, e construir mesmo no sentido bilateral aí, literalmente falando, de se reconstruir e construir todas essas empresas juntas com o Bruno, e trazer essa perspectiva de novas possibilidades, né? Eu acho que também isso tem muito a ver com o nosso jeitinho brasileiro, de também olhar para as oportunidades, ter essa visão de, porque falando um pouco da cultura, comparando, né, um pouco a cultura americana com a cultura brasileira, o americano ele tem muito essa cultura do seu próprio tapete, né, que a gente fala muito, eu faço isso, mas se você precisar de outra coisa, quem faz é outra empresa, né, então eles não são tão fáceis assim de navegar entre, né, uhum. oportunidades e demandas, porque eles foram habituados, é a mesma coisa que a gente vai no fast food, você pede alguma coisa que foge do que está ali dentro do protocolo, do que eles têm, né, de preparo, fica super difícil.
Então, olhar com esse olhar de brasileiro, de criatividade, de ver que tem oportunidade, de saber que a economia estava mal e como é que eu navego nisso de uma forma construtiva, isso é muito de vocês e é muito do brasileiro, né? E saber que vocês olham com olhar de empreendedor, isso é muito incrível. E aí, Ju, fiquei muito curiosa, porque é muita construção, é muita coisa bacana, mas deve ter tido muitas turbulências nesse mercado todo, né? E com vocês, você quer compartilhar alguma coisa de turbulência que vocês enfrentaram ao longo dos anos, seja pessoal, seja empresarial, sua, da empresa? Eu fiquei um pouco curiosa, até para a gente olhar e falar, não, não é tudo tão perfeito assim, não é só uma ascensão, não, a gente também tem as reconstruções, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso faz parte da vida de todo mundo, principalmente do empreendedor, né? Às vezes você fala, "Opa, tá, ok, escolhi, acho que consigo ver uma rota." Aí você começa a navegar naquela rota, fala, opa, eu tenho que parar. Então, eu acho que de todas essas as construções também, vindo a Decor, vindo a Casa Chique, foi um momento turbulento, sabe? Momento da gente de incomodar e você precisar mudar, né? Sair da sua zona de conforto. Isso aí faz parte da vida. Mas, de novo, eu tenho Deus comigo. E eu tenho um esposo maravilhoso que está ali também impulsionando, trabalhando junto. Aquele medo que eu tinha lá no início, de, nossa, será que vai dar certo, gente? Vai, porque o nosso casamento ficou muito melhor ainda depois disso, sabe? Depois a gente empreender e navegar nesse barco junto, porque casamento, né? A gente compartilha muitas coisas juntos, mas quando você traz também o profissional, sabe? Você tem alguém ali para compartilhar, para desenvolver ideias. Nossa, assim, é muito bom. Mas, de fato, a construção disso tudo, ela traz turbulências, principalmente na Casa Chique, porque é a parte da execução de serviço, né? Então, às vezes, a gente abre uma parede porque a gente tem um plano, aí a gente abriu a parede, a gente tem que fechar ela e buscar uma outra rota, sabe? E a vida é assim, né? Nem tudo que a gente vê, assim, a superfície é o que está é o que a gente vai encontrar lá do outro lado, né? Não é. Então, ter esse jogo de cintura foi algo também que eu aprendi muito, me mudando para os Estados Unidos, empreendendo e continuando, porque é uma das coisas que mais me fascina, assim, tanto na Decor quanto na Casa Chique, é essa possibilidade de transformar. Então, assim, eu acho que eu não consigo ver uma linha reta, sabe? Eu vou estar toda hora buscando outras coisas e eu sou muito criativa. Então, às vezes eu tenho até que me frear, porque eu vou desenvolvendo coisas, sabe? E eu gosto quando tem um pouco de turbulência, um pouco, né? Aquela turbulência saudável, porque te tira da zona de conforto, sabe? Faz você se mexer, né? Então, e cada obra na Casa Chique, cada obra, não importa quantos anos de experiência, não importa. Você pode conversar com uma pessoa que tem 20 anos na construção, pessoas que começaram recentemente. Cada obra vai te ensinar alguma coisa. E isso me encanta muito. Isso me encanta muito. No início me deixava louca, porque mudança não é uma coisa confortável, mas a gente vai se adaptando, sabe? Né? A vida e se transformando. E é Muito isso. bom. E acho que também empreender é também a gente pensar que a gente não tem que seguir sempre uma linha reta. Eu não acho saudável, porque senão você fica naquilo dali. Às vezes aquilo não tá dando certo mais. Mas você tá ali batendo a cabeça, sabe? Você tá, não, isso tem que dar certo. Não, respira, dá uma olhada em volta. Isso ainda faz sentido? É esse lado que eu quero estar? Esse lado está me trazendo aquilo que faz sentido para mim? Se não, recalcula a rota e tá tudo bem, sabe? É. E não sei se vocês conhecem, tem um profissional de aviação que tem um canal no YouTube, que é o Lito. Ele sempre menciona o seguinte, que ele fala: turbulência não derruba avião. Então, assim, faz parte do trajeto, faz parte da viagem, eles estão, assim, num ambiente controlado, já é esperado. E como você falou, né, Júlia? Às vezes essas turbulências, elas têm que acontecer para dar uma mexida na gente e às vezes pra fazer com que a gente acorde que o caminho, a gente está, como você disse, está batendo a cabeça, tentando insistir em algo que pode ser que não vai dar certo, mas a criatividade
né, que é muito visível em você, nos permite enxergar outras soluções, né? E isso, na verdade, é a definição de criatividade. É você encontrar várias respostas para aquele questionamento, né? E acho que isso nos permite trafegar por diferentes avenidas e isso faz toda a diferença no final. Com Muito bom. certeza. Ai, tá chegando a hora da gente começar a colocar nosso avião de volta. Vamos começar a fazer o nosso check-out, Júlia. Que delícia que é conversar com você. Que delícia que é aprender com você. Eu falo que toda vez que a gente faz um episódio, a gente aprende, né, muito mais sobre comportamento humano, muito sobre morar fora, muito também sobre esse mundo do empreendedorismo e, né, e que para a gente faz muito sentido para mim e para o Rodrigo, mas é muito interessante a gente conversar com pessoas assim que se reinventaram e que têm uma paixão enorme pelo que faz. E aí queria falar nessas últimas palavras finais aí, o que você achou do programa, Rodrigo? Traz para a gente aí seus aprendizados finais com a Júlia, depois eu vou falar dos meus e eu quero que a Júlia se despeça da gente daqui a pouquinho. Olha, Cíntia, a gente parece repetitivo, né? A cada programa a gente fala que cada convidado que nós recebemos aqui, a gente agrega um pouco da história, da experiência do convidado para a nossa própria jornada. E hoje não foi diferente, né? Júlia, a gente assim a gente já se conhecia, mas assim muito superficialmente, né, pelos eventos que a gente encontrou e conhecer um pouco mais da sua história hoje fez com que alguns pontos se conectassem, sabe, para mim. E hoje eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla de quem é você, né, do que você faz aqui nos Estados Unidos e perceber esse apoio incondicional que você deixou muito claro que você sempre teve do seu marido, do Bruno, e o caminho que você desenhou, que te trouxe até aqui nesse momento, que é um caminho que exigiu muita coragem, muita reinvenção, né? E muito um caminho com muito amor, né, Cíntia? Um caminho que você desenhou e que hoje te proporciona esse momento de estar exercendo esse trabalho que você faz com muita paixão, né? Isso marcou, isso ficou para mim, né? Dentro de todas essas experiências que foram compartilhadas aqui hoje. Muito bom. Nossa, para mim ficou, além de muito aprendizado, né, que a gente teve eu falo que a gente vai também olhando para as nuances, né, das frases, da sua base familiar, que eu acho que é muito importante, das suas crenças, isso é muito interessante a gente ver. Mas para mim também ficou muito esse ponto de que você faz tudo com tanto amor, com tanta paixão, traz muita criatividade, mas você não perde o chão. E isso eu Uhum. acho muito importante, não perder o chão. Porque às vezes quando a gente se apaixona demais por aquilo que a gente faz, às vezes a gente né, a gente luta com algumas coisas que acontecem no processo, para não deixar o que está acontecendo de ser visto. Então, quando tem que fazer mudanças, você não pensa 2 vezes em ter que fazer essas mudanças, em ter que reajustar a rota do seu avião, em ter que reajustar a rota, né, da sua vida. E isso mostra muito, porque eu falo, às vezes, quando a gente é empreendedor, é muito natural a gente se apaixonar pelo que a gente faz, porque afinal de contas, né, e quando a gente se reinventa, a gente escolhe fazer aquilo também de certa forma. Mas ter esse pé no chão e saber a hora de reajustar, tirando a paixão ali do lado, não que ela não vai existir, mas tirando ela do lado e fazer isso acontecer, para mim foi um aprendizado enorme, de conhecer um pouco mais sobre isso. E aí, eu queria que você desse as suas palavras finais, Ju, para a gente poder se despedir de você dessa sua decolagem e a nossa agora aterrissagem maravilhosa. Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história e compartilhar também, assim, ter essa troca, né, de ouvir em voz alta aquilo que eu vivi até aqui e ouvir a percepção de vocês, né, e espero ter inspirado vocês, espero inspirar quem estiver assistindo esse podcast. E é isso, estou muito agradecida e que eu continue
seguindo, criando e me transformando, porque eu acho que isso que faz parte da nossa bagagem, né? É aquele pouquinho que a gente vai colhendo, assim, cada passagem, né? Cada momento, cada situação, cada experiência que a gente vai vivendo, a gente vai colocando um pouquinho dentro da nossa bagagem e vai se transformando naquilo que nós somos, né? Quem nós somos hoje. Muito bom. Rô, Isso vamos aí. convidar as pessoas para poderem nos Claro, ver? sim, sempre, sempre, sempre você que sonha em recomeçar a sua vida fora do Brasil, compartilhe esse episódio com quem você conhece, compartilhe os outros episódios. Estou engasgando aqui já, estou emocionado. Compartilhe os outros episódios também do podcast, o que tem na sua bagagem. E nós estamos aqui no nosso canal no YouTube, também no Instagram, e além de estarmos no Spotify e também no Apple Podcast. Então não esqueça de seguir nosso canal, compartilhar nossos vídeos e, enfim, estamos sempre por aqui, sempre trazendo novas histórias e novas experiências, né, Cíntia? É isso aí. Se você gostou, além de compartilhar com outra pessoa que faça sentido, também deixa seu like aqui no nosso canal, que para a gente é super importante saber que você está se engajando com o conteúdo que a gente está produzindo. Foi um prazer estar aqui com vocês dois hoje, tá? Um beijo grande e até a próxima. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Tchau, Rodrigo. tchau. Imagina, um abraço, gente. Até o próximo programa.